Vamos falar do campeão brasileiro? Que está carregando o título em 98%, segundo as estatísticas. Loading, né? Loading 98%. Quase. Do português Abel Ferreira. 98% de possibilidade de título. Seu favorito a seleção para provar que você não é xenofóbico, né? Então, para deixar bem claro. Pelo amor de Deus, né? Só faltava essa agora. O Palmeiras vai ter a chance contra o São Paulo de terminar o Campeonato Brasileiro vencendo simplesmente todos os jogos contra os rivais regionais. Todos. Contra o Corinthians, por exemplo, o Palmeiras derrotou o Corinthians 3-0 em Barueri e derrotou o Corinthians 1-0 em Itaquera. Contra o Santos, o Palmeiras derrotou o Santos na Vila Belmiro 1-0, gol do Gustavo Gomes, e derrotou o Santos no Allianz Parque. Contra o São Paulo, numa virada espetacular, ganhou de 2-1 no Morumbi e aguarda o placar. O Palmeiras vai ser um campeão com muitas marcas históricas, né? Depois do empate contra o Atlético Goianiense, ele não tem mais chance de ser o maior pontuador da história dos pontos corridos, que é o Flamengo do Jesus, 90 pontos, o Palmeiras não chega mais a 90. Ele ainda pode chegar na maior diferença para um vice-líder. Então, assim, ele vai ser um campeão com muitas marcas. Uma delas poderá ser a de vencer 100% dos clássicos regionais, caso ele confirme o favoritismo, posso dizer assim, Serginho? O favoritismo contra o São Paulo domingo? Favoritismo é pouco, viu? Tudo bem, é clássico e vice-versa, já diria Jardel, mas as fases, o grau de interesse do Palmeiras nessas rodadas que faltam, o Palmeiras querendo resolver tudo e o Palmeiras jogando com uma firmeza extrema. Eu acho que para o jogo não chega a ser 98% favoritismo, porque o futebol é bem mais... num jogo só as coisas são mais complexas, mas o Palmeiras é bem favorito. Não, obviamente. Agora, a história dos clássicos é impressionante, cara. É incrível, né? Impressionante. Porque uma coisa é você passar invicto pelos clássicos, já seria um belo feito. Ganhar todos. Todos. A única questão é que talvez no clássico que valesse mais, que foi o clássico da Copa do Brasil... da Copa do Brasil. Com São Paulo. Mas empatou, né? Não, eu estou me referindo aos clássicos do campeonato. O empate. Não, mas de qualquer maneira, os confrontos. Todos os clássicos no Brasil. Sim, mas de qualquer maneira, o desempenho contra o São Paulo o desempenho contra os paulistas em 22 é o melhor da história do Palmeiras. Nos clássicos regionais. Sim. E vamos ouvir o goleiro Everton falando sobre o jogo de domingo. Cara, é sempre jogos muito difíceis, o clássico, né? O São Paulo é uma grande equipe, é um clássico regional que a gente sabe sempre é de muita luta, muita pegada, mas a gente sabe que também vai contar com o apoio do nosso torcedor que tem nos ajudado muito dentro de casa e até mesmo fora, né? Lá em Goiânia nos representaram muito bem, todos os palmeirenses fizeram uma linda festa pra gente e aqui agora no Allianz Parque tenho certeza que vão lotar, vão nos apoiar do início ao fim pra gente fazer mais um grande jogo e procurar a vitória, né, e se aproximar do nosso objetivo. É mais uma decisão, é mais um jogo decisivo pra gente, como a gente tem encarado todos os jogos, né, nessa reta final do campeonato, e mais uma oportunidade da gente fazer um grande jogo, mais uma decisão e uma decisão importante pra gente, né, seguir rumo aí ao nosso objetivo. Se eu tiver errado, algum palmeirense me corrija no Twitter com a hashtag Seleção Sport TV. Eu não vi ainda a torcida do Palmeiras em uníssono gritar é campeão, porque é a maior zica se gritar é campeão antes da hora, né? Mas já está podendo, né? Então, é que agora começou aquela reta final e domingo pode ser essa vez, né? Do estádio uníssono. Eu não sei se vai ser uníssono, mas pelo menos um pedaço do estádio grita, hein? Tá na hora também de desafiar a zica, né? Porque a zica perde pro Palmeiras se o torcedor gritar é campeão. Vem, zica, chama a zica. Grita, pode gritar, galera. Desafia a zica que aí quebra com a zica. A gente tá com o placar porque foi depois desse jogo que a matemática apontou, pelo menos a nossa conta aqui no Espião Estatístico, apontou o Palmeiras 98%. Cara, a coisa tá tão boa pro Palmeiras na relação com o São Paulo, que quando o Palmeiras não tem o Rony, o São Paulo não tem zagueiro. Então, o desequilíbrio acaba sendo de tal ordem que no momento em que São Paulo joga com a zaga reserva. Você pode enxergar alguma fraqueza no Palmeiras, você vê fraqueza maior do outro lado no São Paulo. O São Paulo que tenta se arrumar, o São Paulo que busca planejamento, o São Paulo que
Imagino que veja no Rogério Ceni o seu técnico para o ano que vem, mas será que o Rogério se vê no São Paulo e em que circunstâncias ele vai se ver? O São Paulo tem muito para discutir. Aliás, é o fenômeno de fim de temporada, né? Que é quando você começa a discutir contratos, o jogador começa a pensar no rumo, o clube às vezes fica até um pouco de lado, tentando entender o contexto do dia a dia, porque os jogadores já estão com cabeça em outro lugar. Não é fácil fazer a gestão de fim de temporada. É uma semana assim, cara, acho que é o pior lugar para o São Paulo estar no domingo. O time vem de uma derrota de 1-0 para o Botafogo em casa. Está brigando, se a gente plugar a classificação do Brasileiro, está brigando ainda por uma vaga em Libertadores. E aí você vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque, onde o Palmeiras tem sido muito dominante contra o São Paulo. Virtual campeão, com a torcida já podendo gritar é campeão. O São Paulo não aparece na primeira página, ele tem um jogo a menos. A gente tem que virar a página para encontrar o São Paulo. Esse jogo a menos é contra o Coritiba, no Morumbi. Ele tem 40 pontos. Digamos que ele consiga vencer esse jogo. Aí ele vai a 43, peço que vocês retornem lá para a página inicial. Caso ele derrote o Curitiba, com 11 ele ficaria vitórias. Com 11 vitórias, ele ficaria abaixo do Botafogo. Ficaria em 10º, ele passaria o Fortaleza. Então, mas o oitavo tem 45, tem muita chance de ser G8, né? Sim, tem muita chance de ser G8. Então o São Paulo está disputando uma vaga na Libertadores. É que você tem no meio do caminho essa visita que, reitero, acho que é o pior lugar possível para o São Paulo estar nessa semana no Allianz Parque. Eu acho que tem um jogo a menos, São Paulo. Tem um jogo a menos, como eu disse, 43. Esse Curitiba, e eu acho que tem um ponto positivo, né? Porque foi o seguinte, se a gente pegar o que aconteceu com o São Paulo no ano, o São Paulo já tomou umas bordoadas muito feias, né? Paulista, né? Paulista dolorido a beça. O Paulista doeu para burro, né? Depois, Sul-Americana, Copa do Brasil, quase sempre nos jogos seguintes da bordoada, o São Paulo, porque o São Paulo está oscilando demais, né? E de vez em quando ele faz boas partidas. Então, inclusive contra o Palmeiras. Inclusive contra o Palmeiras ele conseguiu fazer um primeiro jogo interessante. Essa imprevisibilidade é a boa notícia para o torcedor são paulino. Às vezes, quando você não espera nada do São Paulo, vem alguma coisa. Não é o Barão de Itararé, né? Que de onde você menos espera não sai nada. É o momento PVC, Rizek? Por favor. Números. 12 clássicos no ano, o Palmeiras tem 10 vitórias e 2 derrotas. Desempenho superou os das temporadas 65 e 69. É o momento PVC, né? Superou 65 e 69. Palmeiras venceu 9 vezes, mas com mais jogos. 13 em 65 e 16 em 69. Obviamente, eu estou lendo, o PVC manda isso na cabeça. E quando vocês dizem que o São Paulo não tem zagueiro, ele não tem Léo e Diego, né? A zaga deve ser Ferrarese e Miranda. Ferrarese que estava no final da fila com improvável utilização dentro dessa temporada, porque o próprio Rogério, né, custou a entender a contratação do Nahuel Ferrarese, que era um jogador praticamente descartado. E se ele usar, hein? Se ele usar. Qual seria outra possibilidade? Mas qual seria a alternativa? Ele vai buscar improvisação se ele não usar, é porque ele não tem alternativa. Ou então vai puxar alguém da base, ou então vai tirar um outro jogador. Mas aí é matar o Ferrarese de vez, né? É o que está no noticiário. Cara, o Miranda é tranquilo, né? Miranda é tranquilo, né? Até uma boa discussão se o Miranda não teria bola hoje para ser titular do São Paulo, né? Miranda é tranquilo, né? O Miranda como substituto, sim. Eu acho que o Miranda já enfrentou o Atlético Mineiro e marcou o Hulk super bem. Não, o Miranda é um jogador ainda que entrega... Mas foi expulso contra o América Mineiro e quase complicou na Copa do Brasil, né? Foi. E o Palmeiras não tem o Rony, o centroavante. E o São Paulo deve ser o Flaco Lopes, está especulando em Flaco Lopes ou Merentiel. É a dúvida que a gente tem na escalação do Palmeiras para domingo. Eu acho que vai Merentiel, hein? É? Pelo que eu vi no noticiário. As prévias apontam para Merentiel seria o favorito. As prévias apontam. O Rogério Ceni está completando 1 ano em seu retorno de São Paulo. Foi ontem. Ontem. 1 ano. Aí ele tem o vice-campeonato paulista nessa temporada com o São Paulo. Caiu nas semifinais da Copa do Brasil para o Flamengo, 2 derrotas para times melhores que o dele. Chegou até a decisão da Sul-Americana, caiu para o Del Valle. Faz um campeonato brasileiro de regular para ruim. Hoje é o 12º. 80 jogos, 54% de aproveitamento. 36 vitórias, 22 empates, 22 derrotas. Qual a análise que vocês fazem deste ano de Rogério Ceni, hein? Depende do ponto de vista. O Rogério é aquele irmão de todo São Paulino que você briga, mas você ama.
Você arruma confusão dentro de casa, você aceita a briga com ele, porque você sabe que ele é seu irmão e ele vai continuar lutando pela mesma coisa que você. Esse cara não vai te tirar para bobão dentro de casa. Pelo contrário, ele vai estar do teu lado quando ele tiver que olhar para o vizinho e brigar com o vizinho. Mas o nível de desgaste que isso provoca no futebol precisa ser administrado por diretorias. Você precisa dar condição para esse cara trabalhar, você precisa entender essa relação conflituosa que ele tem com o clube, às vezes com o irmão, né, com o torcedor. Você precisa entender o Rogério Ceni e dar condições para ele. Eu acho que ele não fez um ano à altura da expectativa que se criou em função até do elenco que o São Paulo tem. O elenco que o São Paulo tem dava para ter conseguido a Sul-Americana. Ele colocou essa régua no trabalho dele e não alcançou. Então não está à altura da régua que ele próprio colocou. A Sul-Americana teria salvado tudo no São Paulo. Era a redenção da década. Ele gerou expectativa demais em torno da Sul-Americana. Era vaga na Libertadores no ano que vem. Por isso o trabalho dele está abaixo. Mas se eu sou São Paulino, eu quero continuar brigando com ele, eu quero continuar falando mal dele, mas eu quero ele dentro de casa. Eu acho até, Nino, que a pergunta é outra, né? Tá bom, não é o Rogério, é quem? E aí, tirando o Galhardo, né, que a gente acabou de falar, eu acho que o São Paulino não tem aquele nome, né, exatamente na ponta da língua. Então, eu acho que é o Rogério mesmo, tem que seguir o Rogério. Agora, se o Rogério fizer uma avaliação do ano dele, certamente ele vai colocar 4,5, 5, ele vai fazer uma autoavaliação abaixo, né? Você acha que ele tem culpa? Eu acho que ele tem parte de culpa. Eu acho que isentar o Rogério não está correto. Ele tá no processo e nas várias decisões que o São Paulo chegou, o São Paulo fraquejou, né? Eu acho, principalmente na Sul-Americana, né? Porque não é que, mas é uma vergonha perder para o Del Valle. Não, o Del Valle era um time melhor, tá tudo certo. Mas o jeito que o São Paulo perdeu foi... Ele botou todas as fichas ali em cima. O ano dele, a década estava ali. E ele começou o ano numa outra pegada. Ele queria o brasileiro, né? Ele, já dos primeiros momentos ele disse, não, as Copas a gente vai levar, mas a prioridade é fazer uma boa classificação no brasileiro, conquistar Libertadores, etc. No meio do caminho ele fez um cavalo de pau, né? Porque o brasileiro estava mal e as Copas estavam bem, né? E ele foi levando na Copa do Brasil e Sul-Americana e perdeu as duas, né? E a única ironia que eu vejo assim na história toda é que assim, talvez os melhores jogos do ano do São Paulo, se a gente pensar em desempenho, talvez tenha sido aquele 1-3 contra o Flamengo. Jogou bem o São Paulo. Jogou bem e perdeu. Quer dizer, quando você joga bem e perde, rapaz, é meio desesperador, né? Vocês não acham que é uma certa, para mim, tolerância? Não, é uma certa torcida na mídia esportiva para o Rogério Ceni vingar como treinador. E ele já vingou, porque assim, para alguém brasileiro, inclusive, que começou em 17 a carreira. E o Fortaleza é bom trabalho. E ele já tem um título de Série B, Copa do Nordeste, estadual, Supercopa e Série A. O cara já tem 5 títulos. É um currículo, por exemplo, maior que o do Dorival Júnior. Ele tem um título brasileiro, que o Dorival tem uma Copa do Brasil. E assim, eu acho que há essa torcida porque é um jogador de história ímpar, um grande personagem. Como a gente gosta muito de grandes histórias, é uma grande história o Rogério vingar também como técnico. Vingar, chegar no patamar, por exemplo, próximo do que ele foi como jogador. É uma grande história. Então eu acho que é uma torcida. No entanto, essa torcida ainda não conseguiu ser comprovada assim. Quando o Rogério assumiu o Flamengo, o comentário que era feito é que ele estava se colocando para dirigir a seleção brasileira. Ele ia pegar um elenco que era o melhor do Brasil e ainda é, ia arrebentar e ele seria um substituto natural para o Tite. E mesmo tendo sido campeão brasileiro, ele não conseguiu se colocar dessa forma. E apesar da simpatia e da quase torcida mesmo que há na mídia por ele. Eu acho que tem uma torcida, Rizé, que eu acho que não é a torcida por ele. Eu acho que a gente tem uma torcida, entre aspas, por bons trabalhos. Quando a gente vê... E por novidades, né? Por novidades. Quando a gente vê que alguém está se aproximando do que a gente considera a modernidade, né? Fernando Diniz é um outro caso, né? Eu acho que existe uma, eu não chamaria nem de tolerância, nem de simpatia, mas eu chamaria de aposta mesmo, de expectativa, né? Boa expectativa, de boa expectativa. Sim, eu acho que mas me parece natural, vocês não acham? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Luiz Castro e na preparação para a entrevista eu estava lendo outras declarações dele, entrevistas que ele deu e num dado momento numa entrevista ele fala sobre o Arteta no
no Arsenal, fala sobre o Klopp no Liverpool e fala sobre o tempo dos trabalhos e a maturação dos trabalhos, que nada floresce da noite para o dia, e ele argumenta isso em todas as coletivas, ele sempre fala sobre isso. O tempo do trabalho a gente precisa saber entender. A gente viu o que aconteceu no Flamengo e a sensação de interrupção de trabalho era óbvia. A gente vê o que acontece em alguns clubes, o Corinthians passou por isso também. Tem momentos em que interromper o trabalho faz sentido, em que o longo trabalho não faz o menor sentido. Eu não sou o defensor absoluto dos trabalhos longos, pelo contrário, acho que cada um precisa de avaliação, mas no caso do Rogério, vale a pena você pensar a médio e longo prazo. Vale a pena você imaginar que ele tem a sensação, ele consegue filtrar erros e acertos, ele consegue se ajustar à cultura do clube, ele consegue brigar, sobreviver e evoluir. Eu acredito que o tempo vai ajudar. A gente avalia, julga os trabalhos não só por aquilo que a gente vê dos times, mas também pelo discurso, postura dos treinadores. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito positiva nos trabalhos do Diniz é que o Diniz assume Fluminense agora, o São Paulo 2020, trabalha com o que tem, elogia o elenco e bola para frente. O Rogério, ele passou o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, o que para a gente, jornalista, é ótimo, mas levantando os problemas do São Paulo na estrutura, dizendo como isso atrapalha o dia dele, apontando as limitações do elenco. E ele é um dos caras que formou o elenco como treinador. A postura do Rogério durante o ano, ela tem que ser avaliada, no meu entendimento, junto com o trabalho. Ou estou errado? E aí já pergunto, que análise vocês fazem desse ano de Rogério Ceni, também muito marcado pelo treinador, reclamar muito do elenco, da estrutura e etc. Mas você consegue dissociar do que está acontecendo no clube? Eu não consigo, não. O clube está com premiação atrasada do ano passado. Há alguns anos o São Paulo deixou de ser um exemplo de administração e tem uma situação. Eu estava conversando com o Richarlison falou, quando eu jogava, ele citou alguma coisa, eu acho que era alguma coisa no campo e tal, que o Rogério não gostava. Ele falou, não, porque o Rogério não gostava. Eu não me lembro exatamente qual era a situação. Eu falei, mas Richarlison, o Rogério mandava assim como jogador? Ele falou, mandava. Mandava muito. Mandava muito. Rogério conhece muito as coisas do São Paulo, é o maior ídolo da história do clube. Sim. Então, essa situação ele reclamar que não tem água na piscina, é porque ele tem autoridade para isso, ou pelo menos ele se vê nessa posição. Não, e as reclamações que ele faz, qualquer treinador vai fazer, só que o treinador que fizer vai fazer 6, 8 meses depois, ele fala na chegada, porque ele já conhece. Cara, mas eu acho incomum, assim, a maneira como ele se refere às limitações do elenco, embora elas sejam reais, ele não está falando nenhuma em verdade, é incomum, cara. Você não vê outros treinadores reclamando tanto do elenco como o Rogério tem apontado limitações do elenco do São Paulo. Ele tem uma facilidade para isso. E quando o Luiz fala de piscina, só para deixar claro, né? Não é piscina para tomar banho depois de jogos e tal. Não, é piscina como recuperação de lesão, né? O São Paulo foi bem pioneiro lá atrás com esse tipo de trabalho. E a quantidade de lesões que a gente viu nos últimos 2 anos no São Paulo foi enorme, né? Então, tem a ver também com isso, né? Não é só o que parece ser luxo, não é luxo, não. Eu acho um ponto negativo desse ano de Rogério Ceni, a postura dele, reclamando tanto do elenco, e muitas vezes eu acho que tratando o elenco do São Paulo até como se o elenco do São Paulo fosse pior do que de fato é, na comparação com outros clubes brasileiros. E a maneira como o tempo todo ele colocava a permanência dele em dúvida para o ano que vem, mesmo tendo o contrato, e colocando isso até à frente do noticiário do time, na semana de decisão do título da Copa Sul-Americana. A gente preparou um material mostrando que foi esse Rogério, muito obcecado pelo trabalho e o tempo inteiro deixando em dúvida a permanência dele para o ano que vem, mesmo tendo contrato com o São Paulo e condicionando tudo a 90 minutos, que foram os 90 minutos de Córdoba, da final da Sul-Americana. Dá uma olhada. Meu relacionamento com os jogadores, funcionários, e também tem uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os mesmos porteiros que estão lá no CT há 20 anos, segurança, pessoal de cozinha, me dou bem com todo mundo, cumprimento a todos, trato bem todo mundo, faço o melhor para todos. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Então, eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. As pessoas gostam de atacar o treinador porque ele representa muito a instituição.
E eu garanto para vocês que o cara que melhor pode representar a instituição, nesse momento de dificuldade do clube, está aqui. Mas, assim, eu entendo. Vocês me batem bastante, não vocês aqui, de maneira geral. Mas eu fui feito para apanhar dessa maneira. O clube pode fazer a escolha, ou fica com ele, ou troca por outro profissional que venha no futuro, comece tudo do zero. Mas trabalhar como eu trabalho ali dentro daquele clube, como eu conheço dentro do clube, desculpa. Você não vai encontrar ninguém que tenha tanto conhecimento das pessoas, do lugar, que trabalhe tanto. Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o que comigo? Eu adoro o São Paulo. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa rescisória? Você acha que é todo treinador que vem põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Não, repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar se não tem jogador para tentar ser campeão. Então a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Diogo é dia 1º. Dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Olha, para mim foi muito pesado. Trabalhar na segunda-feira, quando a gente se apresentou, para mim foi... Eu não conseguia nem desenhar um treino. Primeiro, não queria dar um treino muito complexo para eles, né? Fiz o mais simples possível. Mas confesso a você que assim, você pode ganhar vários jogos e uma final, ela é sempre muito especial, né? Quando você chega... Por mais que no planejamento inicial você não conte com ela em janeiro, mas são 9 meses de trabalho, 66 jogos jogados até aquele dia para você ter a oportunidade de levantar uma taça. Então você joga o ano inteiro para ter essa oportunidade. Nós tivemos 2, né, esse ano, né? E infelizmente nós não conseguimos. Isso é trágico, principalmente para a gente que viveu isso aqui a vida toda. Eu gostaria de cumpri-lo até o ano que vem. Nada impede que eu saia antes. Tem uma multa lá bilateral no contrato. O clube pode não querer que eu fique. Não existe uma certeza, nem por parte de ninguém, acredito, não existe uma certeza. Todos querem, eu quero, o clube quer que eu fique, lógico, eu também quero ficar. Nós temos só que reunir melhores condições para que o clube possa trabalhar bem e eu também possa entregar bons resultados, porque senão, treinador que não entrega bons resultados, infelizmente não serve. Tá aí um resumão, Rogério Ceni. Então, eu acho assim que quando a gente olha tudo, parece uma chatice sem fim, né? Mas assim, o Rogério estava jogando, né? Ele estava, pôquer, né? Ele estava blefando, acho que de uma certa forma, dizendo, se não me derem jogadores, eu vou embora. Ele deu um peso, por exemplo, quando ele condiciona a permanência dele a 90 minutos, ele tira até um pouco o foco da final e começa a virar uma discussão sobre a permanência dele ou não. O jogo passa a ser não só uma decisão, mas também o futuro do Rogério Ceni. Eu achei isso, do ponto de vista da comunicação, equivocadíssimo da parte dele. Eu acho que não dá para, como eu falei antes, que não dá para dissociar do que está acontecendo no clube com essas frases todas, porque nesse meio tempo, né? Na boa, né? O São Paulo estava meio que, né, dando quase um golpe de Estado lá, né, para a permanência da atual diretoria. Né? Não estava previsto isso. E foi quem trouxe ele. Né? Que foi quem trouxe ele. Só que quem era a bola de segurança da atual diretoria era o Rogério. Então o Rogério sabia que ele era um cara importante, né? Que se o Rogério dissesse eu vou embora, talvez até complicasse justamente a mudança de regras do jogo lá. Então, assim, o Rogério jogou, né? Ele quase que deu uma chantageada na turma. Olha que vocês querem que eu fique? E como ele é um cara ultra competitivo, né? Tão competitivo que eu acho que quando ele perde, ele se desmorona, né? O que é ruim. Eu acho que a parte ruim, ele precisava aprimorar isso, porque ele certamente passa para os jogadores, né? O ar derrotado dele nas últimas pauladas, principalmente a da Sul-Americana, derruba todo mundo, né? Então, assim... Ele sente muito, né? Ele jogou, ele é um apaixonado pelo clube, ele deu uma chantageada lá. Vocês querem que eu fique? Então, me garantam a estrutura que eu preciso para levantar uma taça no clube que eu me fiz, né? É isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Obrigado. Tamo junto.
Valeu!